Vamos continuar aqui, né? Então, falar um pouquinho, a gente falou aí sobre essa introdução do empirismo, né? Que surge aí basicamente também junto ali com o racionalismo, pós-influência a influência da patrística e da escolástica, né? Então você vê um período posterior aí que conta com o enfraquecimento da igreja, né? E a gente vai ter como principal pensador, né, o considerado pai do empirismo, né? O empirismo é viver de acordo com as sensações, né? É a experiência, é você sentir as coisas, é você ver as coisas, é você viver as coisas para poder falar sobre elas, né? É de certa forma um pouquinho de crítica a esse entendimento que não precisa do conhecimento, não precisa da sensação, como prega o racionalismo, né? Então, o empirismo é isso. E o pai do empirismo, o cara que vai criticar muito essas ideias, por exemplo, do racionalismo, né, essas ideias de que os sentidos são perigosos, ele vai criticar muito isso, é John Locke, né? O inglês John Locke, que ele vai, o seu período aí de 1632 a 1704, ou seja, ele vive ali no século XVII, um século marcado por esse racionalismo também, né? É o século onde também se destaca René Descartes, é o século da revolução científica, né? Muito importante, é aquele momento em que tenta se quebrar a ideia da religiosidade, né? Tenta se afastar todas essas ideias, né? A ideia de que da explicação do mundo pelo teocentrismo, né? Pelo Deus no centro de tudo. É nesse momento aí que está vivendo a revolução científica, vem justamente para quebrar essa ideia, né? E é aí que vão surgir essas duas correntes de pensamento, o racionalismo, o empirismo. E o empirismo ele vem, né, dentro dessa lógica também, logicamente, mas sendo contrária a várias ideias do racionalismo, né? John Locke também, que a gente vai ver que ele é muito importante ele vai ser muito importante também, ele é considerado um dos pensadores base para o iluminismo, né? Pensemos, a gente vai falar sobre o iluminismo, né? A gente fala sobre o iluminismo em história, mas no aspecto da influência que o iluminismo teve dentro das revoltas, né, das revoltas burguesas, e a influência que o iluminismo teve ali para a República, e inclusive aqui no Brasil as ideias iluministas tiveram várias revoltas de caráter iluminista, Conjuração Baiana, Conjuração Mineira, entre outras aí, né? Então, a gente fala no iluminismo mais na questão histórica, mais ligada à questão histórica. A questão filosófica do iluminismo, a gente também vai falar sobre ela. A gente vai falar sobre alguns pensadores iluministas que são também considerados filósofos e pensadores importantes para a filosofia, que é o caso de Montesquieu, Voltaire e Rousseau, o tripé ali do iluminismo do século XVIII. Mas esses caras, Descartes, John Locke, são considerados a base para o iluminismo. Eles são considerados pensadores bases, que dão a base para o pensamento iluminista, né? Apesar de terem pensamentos diferentes, até porque o iluminismo ele não é homogêneo. Por exemplo, John Locke ele defende a propriedade privada, né? Ele diz que o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. São direitos básicos, são direitos naturais dos indivíduos. Ele vai falar sobre isso. Já Rousseau lá na frente, que é iluminista, vai discordar dessa parte de John Locke, quando ele diz que a grande desigualdade no mundo é gerada pela propriedade privada. Então, você tem aí um iluminismo, é uma ideia burguesa, mas não é uma ideia homogênea. Os iluministas também discordavam entre eles. E tem como base dois caras que também discordavam, né? Descartes e John Locke são pensadores aí de visões opostas em relação à sociedade e ao mundo como um todo, né? Então, John Locke ele vive ali no século XVII, finalzinho ali, ele morre no iniciozinho ali do século XVIII, por isso também ele não é considerado um pensador iluminista. Os três pensadores iluministas de destaque são Rousseau, Montesquieu e Voltaire, né? Entre outros aí, né? Como alguns pensadores também aí da enciclopédia, né? Tanto né, que a gente acaba se confundindo, mas esses caras são muito importantes, como também Adam Smith, né, para a questão econômica aí, o liberalismo econômico e tudo mais,
né? Vão ser caras muito importantes, mas esses caras que eu citei aqui, que eu já falei de Descartes e John Locke, vão ser muito importantes também para a base do pensamento iluminista. Isso é muito importante de salientar, né? Ele tem uma valorização do conhecimento científico, do conhecimento sensível, né? John Locke valoriza o conhecimento sensível, então ele parte mais do pressuposto, ele está mais ligado ao aristotelismo, né, do que mesmo à visão platônica. É um pouco de oposição à visão platônica, aquela visão, né, de que o mundo é dividido em dois e que o mundo sensível é um mundo perigoso. Ele pensa contrário a isso, ele é um pensador empirista, ele é um pensador que valoriza o conhecimento sensível, a questão dos sentidos, só que tem que ser um sentido educado, né? A gente vai ver isso mais à frente, né? Como eu já falei, é uma corrente posterior à Idade Média, eu já falei sobre isso, né? Vai surgir ali depois das ideias patrística e escolástica. A perda de poder da igreja também vai influenciar nesse empirismo, né? Como eu falei, e ele é considerado o pai do empirismo, também já falei. Baseado no mundo sensível, baseado nos sentidos. Então ele vai dizer o quê? Que o conhecimento ele é baseado no mundo sensível. E é esse mundo sensível, é esse mundo dos sentidos que nos levará ao conhecimento verdadeiro, né? O conhecimento verdadeiro é baseado no mundo sensível. Perceba como ele é totalmente contrário ao que falava Descartes, né? Ao que falava Platão também, ao que falava Parmênides. Parmênides vai influenciar Platão, Platão vai influenciar Descartes, e é um influenciando o outro, né? Para muitos aí, a filosofia ela é uma compilação de Aristóteles e Platão, né? Que na verdade, a partir de Platão e Aristóteles, a gente vai discutir as visões deles, né? Até porque Platão e Aristóteles eles falaram sobre absolutamente tudo, né? Acho que falaram absolutamente sobre tudo. Todos os assuntos relacionados à sociedade, à metafísica, esses caras discutiram, Platão e Aristóteles. Então existe sempre uma releitura desses caras. Por isso que a gente está falando aqui da Idade Moderna e a gente ainda está citando Aristóteles e Platão até hoje. A gente vai continuar citando Aristóteles e Platão sempre. Sempre que a gente falar de filosofia, a gente vai estar citando esses caras, né? Que é muito importante. Mas vamos continuar aqui a nossa observação aqui, né? Outra coisa importante, John Locke vai dividir o conhecimento em dois caminhos, né? em duas etapas, na verdade, para você chegar ao conhecimento. Ele vai ter a etapa da sensação, que é a primeira etapa. Olha a importância do sentido, né? A primeira etapa para chegar ao conhecimento é a ideia da sensação. É o sentido, é a visão, é o tato, é o olfato, é o sentido, né? Essa é a primeira parte. E a segunda parte é a reflexão. Então ele divide em dois caminhos, né? A sensação, que é o sentido, e a reflexão, né, que é você refletir. O que é essa reflexão? É você criticar essa sensação. É você dizer, poxa, será se isso aqui realmente é real? Será se isso aqui realmente é dessa forma que eu estou sentindo? Ou seja, perceba, ele valoriza os sentidos, mas não é um sentido qualquer. É um sentido educado, né? É você estar o tempo inteiro educando esse sentido. De que forma? Fazendo essa reflexão. Então, para John Locke, existem esses dois caminhos: a sensação e a reflexão, beleza? E outra coisa, né? Ele diz que a gente tem que estar o tempo inteiro criticando os sentidos, o tempo inteiro educando os sentidos, né? Isso é muito importante para o empirismo de John Locke, né? Outra coisa importante aqui que a gente pode ver, né? Outra questão que vai diferenciar e que o Enem adora fazer esse comparativo, já teve questões fazendo isso, onde ele coloca as ideias inatas e a tábula rasa, né? Enquanto Descartes ele fala que as ideias inatas, a gente já nasce, o indivíduo já nasce com ideias, né? Nós já nascemos com ideias, né? Já temos essas ideias em nós, é inato. O que é uma coisa inata? É uma coisa que já está na gente, que já vem com a gente, né? Para Locke, o indivíduo ele é uma tábula rasa, é a ideia da tábula rasa. O que é essa ideia da tábula rasa? Você vem com uma folha em branco, ó. A tábula rasa, gente, é como se fosse uma lousa em branco, uma folha em branco, ó. Essa folha em branco aqui, ó, nasci assim, tábula rasa. E com o tempo eu vou escrevendo lá, né? Vou escrevendo, vou copiando, vou riscando essa tábula, né? Ou seja, vou adquirindo o conhecimento dentro desse empirismo, dentro da sensação, a partir primeiro da sensação e depois da reflexão. E vou lá, né,
copiando a minha folha que estava uma tábula rasa. Então a ideia da tábula rasa é justamente essa, né? Então perceba como é contrário, né? Enquanto um pensa em que a gente já vem com ideias inatas, né? Outro pensa que a gente vem aqui como? Sem nada. E a gente vai fazendo isso ao longo do tempo. Beleza? Então, essa ideia inata, ele é contrário a essa ideia. Beleza? Quando a gente for ver John Locke mais à frente, um pouquinho ali do iluminismo, a gente vai falar um pouquinho sobre esses pensadores. Vamos falar do iluminismo mais no aspecto filosófico, e a gente vai trazer a base dessa filosofia. A gente vai citar um pouquinho sobre John Locke na questão do contrato, né? Na questão contratualista, ou seja, ele também é um pensador contratualista. Ele que vai ser um dos primeiros caras a falar, ele e Thomas Hobbes vai ser um cara também que vai falar sobre isso, né? Sobre um contrato entre governantes e governados, né? Beleza? A gente vai falar sobre isso mais quando a gente for falar um pouquinho ali sobre iluminismo, mais no aspecto filosófico. Beleza? Sem muito aquela questão histórica das revoluções burguesas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele é um pensador contratualista, certo? E beleza, acho que só isso, basicamente, né? Esses são os principais pontos aí de John Locke. Lógico que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele quando a gente for ver essa visão do iluminismo, a influência que ele tem dentro do iluminismo, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas nas próximas aulas de filosofia a gente vai falar sobre Francis Bacon, né? Uma hora dessa, né? Meio-dia agora, falar em Bacon, né? Francis Bacon e também Hume, né? David Hume, que vai ser muito importante também para o empirismo. Beleza? Vou colocar o resumozinho aí no grupo e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Beleza? Um grande abraço e uma ótima terça-feira para todos.